Bora de informação exclusiva, quero trazer uma novidade nas tratativas entre Marinakis e Vasco da Gama. O Evangelos Marinakis, o magnata grego, que admitiu nas últimas horas em entrevista à Sky Sports que negocia sim a compra da SAF do Vasco, ele tem contado com a ajuda de Giuliano Bertolucci. Você lembra do Bertolucci, né? O maior empresário brasileiro em atividade, o cara responsável por levar praticamente todos os jogadores importantes do Brasil para os principais clubes do mundo. O Bertolucci, eu consegui apurar, tem a exclusividade nas tratativas entre Vasco e Marinakis. O Edu Gaspar representa o Evangelos Marinakis, o Pedrinho representa o Vasco e o Giuliano Bertolucci surge como uma ponte. É ele quem faz o contato, é ele quem está tratando do assunto. Antes de gravar esse vídeo, eu conversei com uma das pessoas próximas ao Bertolucci, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas, estamos na fase das diligências. A chance de dar certo parece ser muito boa, fecha aspas. Por diligências, entenda-se um estudo, uma avaliação por parte do Marinakis em relação à situação financeira do Vasco. Questão envolvendo a 777, as dívidas, o patrimônio, o valor do elenco, tudo isso está sendo debatido entre Edu Gaspar, o Evangelos Marinakis, o Bertolucci e os representantes do Cruzmaltino. Só é importante destacar também que o Vasco tem deixado bem claro que além do Marinakis negocia com outros 3 interessados. Um grupo de investidores americano, um grupo de investidores árabes e há uma possibilidade de proposta de um grupo italiano. Um dos caras que já foi dono do Leeds e hoje é acionista majoritário da Sampdoria na segunda divisão do futebol italiano, tenta angariar, tenta atrair outros investidores italianos para fazer uma proposta de compra para o Cruzmaltino. Falar sobre a importância que tem a partida de hoje contra o Atlético Mineiro, logo mais às 7 horas da noite, horário de Brasília, valendo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último jogo da temporada em São Januário, e uma vitória é importante, os 3 pontos é importante, porque garante a classificação para a Copa Sul-Americana. É claro que considerado aí um prêmio de consolação. O fato é que a Libertadores ou a pré-Libertadores seria, obviamente, mais interessante. Mas é bom ver o Vasco disputando uma competição internacional, viajando, é bom para o cenário esportivo, é bom para a valorização da marca e o Vasco voltar a disputar essa competição, vencer uma competição internacional ano que vem. Claro, ter um time mais competitivo é muito importante. Então, o Vasco vencendo hoje chega a 47 pontos, pega basicamente o Atlético Mineiro com alguns desfalques, daqui a pouco eu vou trazer para vocês, perder 2 títulos importantes na Copa do Brasil e na Libertadores, chegando a uma final, pega o Atlético Mineiro mentalmente aí, basicamente desmantelado, sem ter muitos objetivos, até porque nesse momento o Atlético Mineiro não tem muita chance, as chances são remotas de conseguir ali a pré-Libertadores. Então, é importante esse resultado, é importante essa vitória hoje em São Januário, traz um ânimo, traz uma motivação, faltam aí 2 jogos, tanto hoje em São Januário e o Cuiabá na próxima rodada, terminando, portanto, a temporada. A novidade na lista de relacionados é o atacante Bruno Lopes, né? O Felipe vem dando algumas oportunidades para os jogadores da base. Falando em oportunidade, o técnico interino do Vasco surpreende geral e promove mudança no time titular. Vou trazer para você aqui já a provável escalação e também jogadores que estão pendurados. Então, em caso de um cartão amarelo, fica aí com o risco de estar de fora da próxima partida, da última partida. Vamos lá, a provável escalação, até mesmo informação vinda do GE. Léo Jardim, Puma Rodrigues na lateral direita, João Vitor e Léo fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio de campo, né, a dupla de volante com Hugo Moura e Matheus Carvalho, Felipe Coutinho no meio de campo e o ataque vem com a mudança. Alex Teixeira numa ponta, Ryan na outra ponta ou a opção com Maxime Domingues, o suíço, e o Verratti. Então, basicamente, o ataque
há uma probabilidade dele utilizar jogadores que encerraram o segundo tempo contra o Atlético Goianiense, que foram o Maxime numa ponta e o Alex Teixeira na outra. Então fica aí essa questão. É claro que uma hora antes da partida teremos a escalação oficial. Beleza, vamos falar aqui sobre jogadores pendurados para essa partida. Léo, Maicon, Paulo Henrique, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Payet e Ryan. Portanto, são jogadores que estão pendurados, não podem tomar cartão amarelo para não ficar de fora da próxima partida. Bom, desfalque no Atlético Mineiro. O treinador Gabriel Milito não pode contar com Paulinho, Zaratio, Bernat e Cadu, todos em tratamento no departamento médico. O restante do elenco está à disposição do treinador. Para a vaga de Paulinho, o mais cotado é o atacante chileno Eduardo Vargas e o zagueiro Lianco, e os laterais Saravia, Mariano retornaram de suspensão e ficam à disposição para o jogo. A provável escalação do Galo: Everson, Lianco, Batalha, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Vargas, Hulk e Daverson. Portanto, o Deivinho estará no time titular, à disposição também do técnico Gabriel Milito. Vamos aqui falar sobre a arbitragem, né? E também o VAR. Temos como árbitro da partida Davi Oliveira Lacerda, primeiro assistente Alex Yang Ribeiro, segundo assistente Douglas Pagung, o quarto árbitro é o Léo Simão e o árbitro de vídeo, ou a árbitra, é a Daiane Muniz. Bom, além de o Vasco conseguir uma classificação para a Sul-Americana, hoje, nesse momento, o Vasco é o 12º colocado. Esses últimos jogos, vale muita grana, vale milhões. Só para você ter uma ideia, se o Vasco terminar, há uma possibilidade, mesmo que seja remota, o Vasco terminar em 8º lugar, 31 milhões, 31,3 milhões. Nono lugar, 28,8 milhões. Décimo, 23,4 milhões. 11º, 20,7 milhões. 12º, 19,2 milhões, que seria, no caso, se o campeonato terminasse hoje. 13º, 17,8 milhões. 14º, 17,3 milhões. 15º, 16,8 milhões. E 16º, 16,3 milhões. É o valor das premiações aí relacionado à posição, né, na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, vale muita grana, vale muito dinheiro, é muito importante o Vasco se consolidar, né, buscar aí essa classificação para a Sul-Americana e uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Fala, rapaziada, saudações vascaína a todos vocês ligados aqui no canal. Sou mais Vasco News hoje e com esse vídeo recheado com notícias exclusivas do Vascão para você ligadinho aqui. Rapaziada, vou deixar os créditos já pro canal do Nicola e também os créditos pro BTB Esportes, que fazem um trabalho espetacular aqui na plataforma. E vamos dando prosseguimento às notícias, como o Nicola trouxe aí. As negociações entre Vasco e o Grego estão andando bem. E, segundo informações, tem alguém intermediando a negociação, que se trata do maior empresário no cenário nacional aqui no Brasil, que leva jogadores para a Europa, Juliano Bertolucci, né, rapaziada? E ele tem dito, pessoas próximas a ele, como disse o Nicola, tem intermediado a situação e diz que a situação está em andamento, está andando bem encaminhada, está tendo bem encaminhada e já está em fase de trocas de documentos, de saber as dívidas, como está o funcionamento do clube nesse momento, tanto a situação da 777 como a ICAP e tudo mais. Então vamos ter o pensamento positivo, não vamos se desesperar, porque é um processo longo, demorado, mas que possa ser algo que vá, sim, trazer benefício para o Gigante da Colina. E hoje tem Gigante da Colina em campo. O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro às 19 horas em São Januário, com promessa de chuva, né, rapaziada? Tá chovendo bastante no Rio de Janeiro
e o Vasco pode entrar em campo para relembrar aquele jogo da Copa do Brasil, jogo de volta onde o Vasco perdeu, que foi um jogo debaixo de chuva. O Vasco enfrenta hoje o Atlético Mineiro, que vem de um vice-campeonato por Botafogo na Copa Libertadores da América. E para esse jogo o Vasco vai ter mudança, como foi falado aí pelo pessoal do BTB Esportes. E um dos jogadores também que não vai ser relacionado hoje é Vitor Luiz, rapaziada. O lateral esquerdo, Vitor Luiz, provavelmente não segue mais no Vasco para 2005. Informação do Atenção Vascaíno é que ele não foi relacionado e a última vez que o lateral entrou em campo foi no dia 24/11 contra o Corinthians. O jogador dificilmente ficará no clube em 2025. E aí, você concorda com essa informação? Acha que o Vitor Luiz deveria ter mais chance no time ou não? Porque tudo indicaria que o Piton precisa sim de um reserva, né, imediato para ele, né? E uma informação de um jogador que teria a possibilidade de vir para o Vasco nesse ano, mas não vai vir ainda bem, é Aleph Manga. Aleph Manga fechou com o time do Avaí, galera, e não vai jogar no Vasco, ainda bem, né? Aleph Manga não vem bem as últimas vezes aí que tem atuado nos clubes, tanto no Curitiba como lá fora do Brasil, e agora é jogador do Avaí, que tem a boa sorte lá, mas ainda bem que não veio para o Vasco, não é isso? Então vamos já aguardar hoje a situação envolvendo Evangelos Marinax, que vai dar uma entrevista coletiva lá pro Sky Sport, né, que foi ao ar ontem, mas aqui no Brasil vai estar disponível hoje às 17 horas da noite, pelo horário de Brasília, e vamos aguardar para ver o que vai acontecer.